Boa tarde, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do professor Simvaldo Souza, da Associação dos Amigos da Ponte dos Jesuítas. Hoje é domingo, dia 1º de outubro de 2023, e na apresentação de hoje estarei falando das riúnas. Riúnas ou reiúnas. Nos dicionários aparece o termo reiúnas. A população de Santa Cruz falava em riúnas. E essas riúnas são as mulheres, eram as mulheres escravizadas da fazenda jesuítica Real Imperial de Santa Cruz, e elas precisam ser lembradas, citadas e sempre homenageadas pelo trabalho impagável que executaram no saneamento, limpeza e irrigação dos campos da fazenda, em benefício de toda a população. Vejam que nesta capa foi colocado aqui um desenho a bico de pena do Luiz Fernando Nascimento. Era um pintor que colaborou com o Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica no início do NOP, em 1983, 1984. Então, baseado numa publicação dos quilombos existentes no estado do Rio de Janeiro, principalmente o quilombo da Ilha de Marambaia, encontrei esta fotografia, uma fotografia dessa mulher negra, e pedi para o Luiz Fer fazer um bico de pena. Então aqui, obviamente, não se trata de uma riúna da Fazenda Santa Cruz, mas de um desenho para representar iconograficamente essa mulher negra, as riúnas. Então é um trabalho de bico de pena de 1984, de autoria do Luiz Fer. O trabalho dessas riúnas, reiúno, aí nós estamos usando aqui o termo tirado do dicionário do OAS, Dicionário de Língua Portuguesa do OAS. Então, reiúno é o que pertence ao reino, termo antigo que se referia a tudo que era do Estado. Então, o reiúno geralmente se referia mais a um objeto, tudo que pertencia ao Estado. Em Santa Cruz, a população mais simples falava nas riúnas, referindo-se às mulheres negras escravizadas que eram destinadas ao árduo trabalho de limpeza das valas, das áreas alagadiças e canais, fazendo a remoção do mato para evitar que ocorresse obstrução do escoamento d'água, evitando enchentes e possibilitando a irrigação dos campos. Então, é uma descrição de um trabalho aparentemente simples, mas de uma importância extraordinária, descomunal. Porque a partir dessa limpeza, dessa desobstrução, elas possibilitavam que houvesse o escoamento e a irrigação. Evitava, portanto, que fossem acumuladas águas, que criassem pantos, que evitassem doenças, que tornasse a lavoura mais produtiva. Então, veja bem, na questão da economia, do saneamento, da própria sociedade, o trabalho das reiúnas ou das riúnas, quanto era importante. Para ilustrar esta página, eu coloquei ao lado o detalhe de um desenho aquarelado de autoria do pintor austríaco Thomas Ender, 1817, mostrando mulheres escravizadas da Fazenda Real de Santa Cruz, recolhendo água em uma fonte para abastecer o palácio. Aparentemente simples, vocês observem que é um trabalho aqui estilizado, embora do 1817, mas mostrando estas mulheres. Eu considero o Thomas Ender até mais importante do que o Debré, porque o Thomas Ender, no caso da Fazenda Santa Cruz, obviamente, né? Ele vai retratar tanto as mulheres negras, como também os chineses. Então aqui, olha, observe elas com um tipo de roupa própria, né, que é descrita mais adiante por outras pessoas. E aqui era uma fonte d'água, que é a entrada da fonte d'água, porque naquela época não havia água, não havia abastecimento d'água nas casas, nem mesmo no Palácio Imperial. Então as escravizadas iam buscar água, recolher água de uma fonte, num poço natural,
E daqui, olha, tá vendo? Estão carregando as moringas para levar a água aqui, ó, na cabeça, para levar água para abastecer o palácio, então as casas dos nobres. Outro destaque também do trabalho do Thomas Ender, mostrando então essas mulheres escravizadas da Real Fazenda Santa Cruz retirando água na fonte. Aqui elas estão entrando na fonte. Então essa fonte dá para vocês perceberem. Ela tem uma escadinha, descia, era um poço, dali elas recolhiam a água, que elas estão saindo. E eu considero, como eu falei, esse trabalho do Thomas Ender importantíssimo, sob o seu ponto de vista da informação histórica, iconográfica, porque não tem referências maiores, mais importantes do que esta. Então, as Giunas, mulheres escravizadas da fazenda jesuítica real imperial, mesmo diante do importantíssimo trabalho que realizavam na limpeza das valas, dos canais e regiões alagadas, né, dos campos de Santa Cruz, quase não aparecem citadas na história oficial. Como de óbvio, a mulher se torna invisível na história, raramente. Então é importante que se busque informações, como eu mostrei aquela documentação do Thomas Ender, e faça uma análise bem profunda e também documentos escritos oficiais para ver aonde aparecem os registros. Então, nós precisamos reencontrá-la exatamente nesses documentos escritos, na iconografia e nos testemunhos orais para que jamais sejam esquecidas e possam ser homenageadas. Eu já ouvi depoimentos há muito tempo, uns 30, 40 anos atrás, de senhoras, de pessoas que falavam dessas Giunas. Uma delas, uma senhora que o pessoal chamava de Maria do Buraco. Quem era essa senhora? Maria do Buraco era uma senhora já bem idosa, na época que eu a conheci, devia ter por volta de 80 anos. Ela residia em uma das casas que ficava ali em frente ao atual quartel do 1º Batalhão de Engenharia de Combate. Essa senhora, Dona Maria, o apelido de Maria do Buraco, porque ela morava numa das alas, dos arcos de uma galeria existente na frente do palácio. Então, por isso que o pessoal falava do buraco. Era um buraco, na verdade, era uma galeria e ela morava ali dentro. Por isso esse nome, Dona Maria do Buraco. E essa Dona Maria do Buraco, essa Dona Maria, ela conversando comigo, ela falou sobre essas Giunas, naturalmente num linguajar bem simples, né, bem rústico, e ela falou, professor, essas mulheres eram mulheres muito, ela usou esse termo, muito severas, ela queria dizer assim, muito fechadas, muito taciturnas, porque elas faziam um trabalho, embora, como nós falamos aqui, da importância descomunal, não era reconhecido. E as pessoas tinham medo, porque imagine vocês, mulheres negras trabalhando dentro de valas totalmente obstruídas, valas com lama suja, lama preta, elas saíam dali mais negras, ainda mais sujas. E quando saíam dali, as pessoas tinham medo, tinham receio, tinham nojo mesmo, nojo, a palavra é essa. E por isso que se afastavam dessas mulheres. As pessoas onde elas moravam, mesmo os negros e as negras, não gostavam de fazer referência. Era aquela questão do preconceito que existia entre os próprios negros, né? As Giunas. Então, o que nós queríamos? Nós propomos a denominação de uma escola municipal, sempre propus isso, né? De uma escola municipal com o nome de Riunas, Escola Municipal Riunas, ou de um centro social, ou mesmo a construção de um memorial onde essas Riunas pudessem aparecer em destaque, como as mulheres que permaneceram anônimas ou invisíveis perante a história. Então, essa é uma das nossas propostas. Fica aqui reforçado mais uma vez que se pense numa possibilidade. Em vez de colocar nome de pessoas, especificamente, colocaria Riunas, estaria homenageando todas essas mulheres negras que trabalharam, porque não tem um nome próprio, específico, né? Se fala das Riunas de uma maneira geral. Novamente, eu apresento aqui o desenho, o Bico de Pena, Louis Fé. Eu acho esse desenho muito bonito, bem expressivo, porque o Louis Fé era um retratista. Então, como eu falei, se valeu aqui de uma foto de uma negra do quilombo da ilha de Marambaia, da Marambaia de 1984. Eu pedi, ele fez esse desenho a bico de pena. Olha o traço dela. E como disse a Dona Maria do Buraco, eram pessoas
severas, né? Mas severa não é no sentido de ser uma pessoa má, ruim, maldosa, mas sim de uma pessoa que trabalhava com certa dificuldade, era taciturna, né? Fechada em si. Novamente, aqui vocês podem ter o desenho completo, ampliado, né, do Thomas Ender. Né? O Thomas Ender, quem foi o Thomas Ender? Thomas Ender foi um pintor austríaco que veio para o Brasil em 1817, no final de 1817 ele passou por Santa Cruz, ele percorreu Santa Cruz, Itaguaí, tem muitos trabalhos também de Itaguaí, foi seguindo até São Paulo, tem cerca de 580, 680 desenhos aquarelados feitos por ele, alguns muito bonitos, desenhos bonitos. E aqui mostra exatamente a fonte de água, né? Aquele desenho que eu coloquei na frente é essa parte ampliada. Aqui é a fonte toda, inclusive ela está com o telhado já quebrado, né? Então mostra o sentido realístico. Aqui tem a descida, a passagem, né? Teria uma escadinha aqui, onde elas desciam, tem 2 ou 3 sentadas, desciam para pegar água lá embaixo. Segundo depoimentos existentes no Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, Arquivo Ultramarino, Arquivo da Companhia de Jesus e outros, como relatórios, inventários e memórias publicadas no século XIX, a Fazenda de Santa Cruz, nos períodos de maior produtividade, chegou a possuir de 1.500 a 2.000 escravizados, sendo a maioria de mulheres e crianças. Ao lado, a aquarela de autoria do pintor francês Jean-Baptiste Debré, em círculo vermelho. Observe aqui, ó. Destaque para as riunas. Então, aqui eu fiz questão do desenho do Debré, como eu já falei em outra oportunidade, o Debré, ele fez uma cenografia. Aqui tem uma cena, né? A chegada da família real. E estas mulheres escravizadas que permaneceram anônimas na história, elas aparecem aqui bem pequenininhas, mas aparecem. Vocês observam, aqui tem uma, duas, aqui mais um grupinho, aqui também. Todas elas carregando alguma coisa sobre a cabeça. Desculpe pela tosse, mais uma vez. Então, como eu falei, os documentos históricos, iconográficos, documentos escritos, eles precisam ser muito bem observados. Quem observa a aquarela de Debré, puxa, mas que bonito e tal, observa o patrimônio, a chegada da família real, mas não para observar os detalhes aqui. Por isso que eu fiz questão de colocar esses detalhes em círculo, né, para mostrar que eram mulheres que viviam aqui nas senzalas. Aqui essas casinhas aqui são as senzalas, de um lado e de outro do palácio, né? Essa senhora que eu falei anteriormente, Dona Maria do Buraco, ela morava num cubículo aqui numa galeria, bem nesse cantinho aqui, ali nas proximidades hoje de uma rua chamada Rua Olavo Bilac, que é aquela rua que vai sair no Fórum, aqui à frente do quartel, né, atual quartel, na época que era o Palácio Imperial, e a Rua Olavo Bilac fica desse lado aqui. Então essa Dona Maria do Buraco, que falou sobre as riunas, como mulheres severas, morava aqui. Então, vejam bem, o Debré, ele retrata essas riunas, mas quando ele faz a descrição do Palácio Real, que ele chama de Castelo Imperial de Santa Cruz, ele não faz referência a esses escravos, ele faz referência ao palácio, a chegada da família de Dom João VI, mas não faz referência às riunas. Nós é que precisamos ler, interpretar, entre linhas, a presença dessas mulheres na história. Aí sim, aí já começa um outro tipo de história. Observe que aqui tem a bandeira do Império, né? Para caracterizar bem a época da monarquia. Então, já apresentei o trabalho do Ender, um pintor austríaco, do Debré, que era francês, e aqui tem um trabalho do pintor
prussiano Eduard Hildebrandt, de 1837. Então, o Thomas Ender esteve em 1817. O Debré, não tem uma data precisa, mas o Debré esteve no Brasil entre 1816 e 1831. Então, pode ser nesse período. Provavelmente, aquele trabalho é de 1820, 21, não temos certeza, mas nesse período aí. Em primeiro plano, as senzalas dos escravizados, que estão aqui. O Hildebrandt considero interessante porque ele é bem realista em relação às senzalas. Ele não procura mascarar, não procura dar um sentido de postal. Ele mostra realmente como eram as senzalas. E vocês observem que eram casas bem rústicas, bem simples. Então, aqui são as senzalas. E aqui também aparecem as mulheres. Claro que todos eles, de certa forma, vão beber, digamos assim, na fonte do Debré. Porque se vocês observarem, vamos ver aqui do Debré. Olha, observem que não tem tanta diferença em relação à forma. Talvez ele tenha pego essa ideia aqui e fez aqui, olha, a mulher com uma criança bem barrigudinha, os escravizados sentados, então são as riunas, tá? Então, Hildebrandt, 1837. E o que eu gosto de sempre chamar atenção é em relação à senzala, que ele mostra uma senzala bem realista. Ele não procura dar um sentido bonito, mas sim mostrar o real. Aqui tem um documento escrito de autoria do coronel Manuel Martins do Couto Reis. Aqui na época ele era general, era tenente-general, já era um dos postos mais altos do exército brasileiro, no exército colonial ainda. Então, ele foi administrador da Fazenda Real de Santa Cruz, de 1794 a 1804, e como tenente-general, de 1821 a 1826, relatando a importância do trabalho realizado pelas mulheres escravizadas na manutenção das valas e canais para evitar enchente. Esse documento do coronel Manuel Martins do Couto Reis encontra-se o original, esse aqui é da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. O título é Santa Cruz, Real Fazenda de Sua Majestade. Provavelmente é um manuscrito com a própria letra do coronel Manuel Martins, porque é a mesma letra do texto das Memórias de Santa Cruz, que foi um outro trabalho bem mais longo que ele escreveu sobre Santa Cruz. É o primeiro trabalho, não, o segundo trabalho escrito sobre Santa Cruz. O primeiro é aquela notícia curiosa de Santa Cruz. Então, por aqui, o título é Reparos sobre a atual decadência da Real Fazenda de Santa Cruz. Essa atual decadência, ele escreve isso em 1821, ele fala da situação toda. E no finalzinho aqui, ele vai falando da decadência, ele fala do trabalho, da necessidade desse trabalho, e fala da importância dos trabalhos dessas escravizadas, que faziam exatamente o que? A limpeza das valas e dos canais, tirando todo o mato, a lama, para que corresse normalmente a água. Né? Então, esse é um trabalho do coronel Manuel Martins de Couto Reis. Aqui nós já temos um trecho do diário de uma viagem ao Brasil. Foi escrito em 1823, em agosto de 1823, né? Então, Maria Grant, que é essa aqui, a mulher inglesa, né? Passando por paciência, elogiando bastante o trabalho da proprietária Mariana Eugênia. Mariana Eugênia era uma mulher viúva, dona de um engenho, o marido dela morreu, ela passou a administrar o engenho. E a Maria Grant, quando ela vem do Rio de Janeiro, olha que coisa interessante, uma mulher vindo no início do século XIX, sozinha, montada a cavalo, acompanhada apenas de um escravo, de um escravizado, vindo do Rio de Janeiro, percorrendo todo o Rio de Janeiro, naquela época, sozinha, pernoitando nos pousos, nos locais onde havia parada, né? Passa por Paciência, fica hospedada nesse sítio, nesta fazenda, neste engenho de Dona Mariana Eugênia,
observa as mulheres escravizadas que ali trabalhavam, faz um relato muitíssimo precioso sobre essas mulheres de paciência, que merece ser lido. Olha, quem se interessar, Diário de uma Viagem ao Brasil. E depois de permanecer uma noite em paciência, descrever todo o trabalho das mulheres, as cantorias, a disposição da Dona Maria Eugênia, ela vem para Santa Cruz. Em Santa Cruz ela colocou aqui: depois do jantar, passei um pouco na aldeia dos negros. Entendendo aqui que naquela época o jantar não era como nós temos hoje. O horário de jantar normalmente seria o quê? 8 horas da noite, né? Por aí. Não, naquela época o jantar era cedo, né? Era quase como logo depois do almoço. Então ela passei um pouco na aldeia dos negros. No caso aqui ela está se referindo a Senzala, né? Há, creio eu, cerca de 1.500 na fazenda. Quer dizer, esse número aqui varia muito de época para época. Tem alguns historiadores que citam 1.700, 1.500, até 2.000. A maior parte dos quais pertence às fazendas em tornos ou feitorias, das quais creio que há três. Aí ela cita Bom Jardim, Periperi e Serra. Estas produzem café, feijão e milho. Foi tudo que encontrei cozido na hora da noite em que lá estive. Estava bom. Então, aqui é a capa, né, a página de rosto, a folha de rosto do jornal Diário de uma Viagem ao Brasil, ainda na edição inglesa. E aqui tem um retrato da Maria Grã, né? Dizem que provavelmente esse turbante aqui é porque ela pegou o piolho, cortou o cabelo, aparou o cabelo, raspou o cabelo e colocou esse turbante. Dizem, não tem muita convicção. Aqui então tem o desenho que ela fez da fachada principal do Palácio Real. Só que veja, a Maria Grã coloca aqui algumas escravizadas nesses cantinhos aqui. Não deu para dar um destaque. Então, Palácio Imperial de Santa Cruz, 23 de agosto de 1823. Reprodução do livro Diário de uma Viagem ao Brasil, de autoria da escritora, desenhista e professora inglesa Maria Grã. Então, a Maria Grã também é uma dessas mulheres, viu, professora, minha colega Alessandra, que vem cobrando: professor Simval, tem que falar sobre a mulherada de Santa Cruz. Então, a Maria Grã é outra mulher que, embora não seja de Santa Cruz, ela passou por aqui e escreveu muito. Mas é importante lembrar também que a biografia da Maria Grã, para quem gosta de fazer estudo sobre a mulherada do Brasil de Santa Cruz, ela veio com o marido dela era comandante de um navio, havia naturalmente uma permissão do governo da Marinha da Inglaterra, ela veio como uma espécie de professora dos guarda-marinhas, daqueles aspirantes ainda que estão se preparando. O marido morreu durante a viagem, ela não retornou para a Inglaterra, continuou fazendo a viagem, acabou indo foi ao Chile. No Chile ela inclusive tem relatos sobre um terremoto que ela presenciou no Chile. Veio para o Rio de Janeiro, escreveu esse livro, foi muito amiga da Imperatriz Dona Leopoldina, inclusive tem um livro também sobre as cartas que as duas trocaram, também vale a pena ler. É uma outra mulher que merece também ser estudada. Alessandra, fica aí o recado para você. Diversos hóspedes do hospital estavam ali unicamente pela velhice, quer dizer, ela se refere ao hospital onde ela visitou, né? Um estava louco e havia uma grande sala de mulheres com crianças, de modo que no total considera o hospital como uma prova de saúde dos negros de Santa Cruz. Então, esse hospital, à noite, ele servia uma espécie de sopa que era distribuída para os idosos e as crianças. Isso aí, inclusive, existia uma legislação na própria regulamentação da fazenda para que esse alimento, essa sopa, né, era chamado caldeirão dos negros ou caldeirão dos pobres. Era um sopão que era servido. E a Maria Grã presenciou isso. E ela fala aqui dessas mulheres com as crianças. Então, nós, encerrando essa curta apresentação sobre as reunas ou as reunas,
nós queremos reforçar. Fizemos assim uma proposta à Comissão Permanente de Cultura da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, foi anotado lá. Não sei se levaram isso à frente, mas é o que? Uma das propostas, a publicação pela Câmara Municipal de um pequeno livro, um caderno, folder ou similar, com textos curtos e ilustrações, onde apareça em destaque o trabalho desenvolvido pelas mulheres que mais se destacaram na Zona Oeste, começando pelas Riunas, também citando as marisqueiras de Sepitiba, as diversas professoras e educadoras que se destacaram ao longo dos séculos e as principais referências que possam ser encontradas a respeito das mesmas. Então vejam bem que esta proposta aqui eu estou repetindo, reprisando, refazendo, enfatizando já há algum tempo, né, de prestar homenagem às mulheres, todas essas mulheres aqui. Agora já estou falando da possibilidade de se publicar um dicionário biobibliográfico e iconográfico das mulheres de Santa Cruz. Então nós temos as Riunas, temos as Marisqueiras, temos as mulheres de hoje também, por exemplo, Tia Gaúcha. Enfim, seria feita uma pesquisa. Eu, inclusive, me proponho a colaborar com isso. Acredito que tem outras pessoas que poderiam fazer também. Tem a Rafaela, que foi minha aluna lá na Escola Joaquim, tem interesse nisso. Tem a professora Edith, é, tem a professora Alessandra, enfim, várias pessoas, as minhas colegas lá, minhas amigas lá da OAB, doutora Ilka e doutora Gislaine, enfim, tem um grupo tem os coletivos de mulheres, faríamos uma coleta de todas essas informações para uma publicação em homenagem às mulheres de Santa Cruz e da Zona Oeste também. Isso é uma proposta que a Câmara Municipal poderia abraçar. Já foi apresentado isso aqui. Tem os vereadores, tem o nome dos vereadores aqui, eu não vou citar, mas para que eles possam levar isso em consideração. E ao Executivo, né, o governo da Prefeitura, e também pode ser ao Estado, que seja prestada uma homenagem às mulheres escravizadas, citando particularmente as Riunas, como eu já falei anteriormente. Essa proposta já foi apresentada. Designação de uma escola municipal ou construção de um memorial, onde fiquem expostos documentos, objetos e material iconográfico. Esta escola municipal, que pode ser Escola Municipal Rei Unas, claro que aí teria uma explicação, por que é Rei Unas e tudo mais, e na própria escola municipal poderia ter um centro onde pudesse ter essas informações. Falo numa escola municipal, mas pode também ser um outro centro de saúde, enfim, qualquer homenagem que se preste a ela. O importante é que elas não fiquem no esquecimento. Eu, para ilustrar esse final aqui, eu coloquei um livro que fala sobre os músicos negros. É o livro do professor Antônio Carlos dos Santos, Escravos da Real Fazenda de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, de 1808 a 1832. Foi uma publicação que ele fez a partir da dissertação de mestrado, é um livro muito interessante, muito importante, foi publicado e fala que dos músicos negros, mas não era apenas os músicos negros, havia também cantoras, inclusive o historiador Benedito Freitas se refere a essas cantoras. Então, também aparecem as mulheres como mulheres que faziam parte tanto das bandas de música que existiam em Santa Cruz, como também da possibilidade de ter existido um conservatório de música na época dos jesuítas. Então aparecem o nome dessas mulheres. Então, encerrando esta curta apresentação no canal do YouTube do professor Sivaldo, fica reforçada aqui a proposta para que sejam homenageadas as Riunas e todas as mulheres que, de certa forma, fizeram algum trabalho por Santa Cruz, inclusive as marisqueiras. Me coloco à disposição para prestar outras informações. Existem outros documentos que eu não cito aqui, mas existem relatórios também na época da monarquia, de deputados que era o tutor de Dom Pedro II, ainda criança e tudo mais. Então, nós podemos colaborar fornecendo informações sobre isso aí. E fica então a proposta. Um abraço a todos, muito obrigado por estarem aqui. Se gostarem, compartilhem com as pessoas e façam comentários. Até breve, até uma próxima apresentação.